O Arte e Letra de hoje faz uma viagem aos anos 60 pelas canções do Clube da Esquina. É uma aventura jovem que resgata um importante movimento da música brasileira. Olá! No programa de hoje, eu converso com Caio Tosi, autor de O Segredo do Disco Perdido. Obrigado, Caio, por sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, Prazer estar aqui. Você e o Pedro Ferrarini escreveram esse livro tão gostoso de ler e o título assim misterioso, né? O Segredo do Disco Perdido. Pois é. Trata-se de uma história, né? Mas ele trabalha também com a música, trazendo as canções lá do Clube da Esquina. Exatamente. Conta um pouco, como é que foi nasceu essa história? Então, na verdade, esse projeto nasceu, acho que eu diria que há uns 10 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade de jornalismo. E eu, lógico, sempre ouvi muito as canções do Clube, do Milton, do Lô, mas lá na faculdade, quando eu estava abrindo um pouco meus olhos e ouvidos para a arte, né, entendendo mais um pouco tudo que eu estava consumindo, na questão de literatura, música, cinema, tal, eu me identifiquei com as canções do Clube. Gosto muito de música, não sou nada musical, não toco nada, não sei cantar, mas me identifiquei muito pelas canções do Clube, porque elas têm letras muito fortes. Eu, como sempre gostei de escrever, de contar história, eu fui muito tocado com o universo que as canções do Clube traziam. E eu estava num processo de escrever muita coisa, trabalhando, fazendo contos, crônicas e estudando também, querendo conhecer mais sobre literatura infantil, estava fazendo um projeto sobre o Ziraldo. E aí eu percebi que esse Clube da Esquina, que aquelas canções poderiam render uma aventura infantil, porque eles falavam muito sobre infância, sobre a figura do menino. Então eu falei, aí dá samba, né? E você juntou um pouco a realidade, né? Com as músicas, com a história deles. Pois é, porque a ideia principal daquele projeto, daquele meu insight era como eu poderia fazer uma história infantil divertida, entretenimento, mas que pudesse levar um movimento tão importante, importante culturalmente para o Brasil, para novas gerações. E o que eu queria fazer? Mais do que ser uma coisa didática, aliás, eu fugi de ser didático demais. É como, de uma maneira saborosa, essas canções podiam chegar numa nova geração. Então, como essas canções podiam costurar uma aventura musical, literária. E é interessante porque você e o Pedro não são da geração que acompanhou o Clube da Esquina, né? Como é que vocês tiveram essa ideia? Onde é que vocês ouviram? Você já falou alguma coisa, né? Talvez seus pais. Eu sempre fui muito ligado em arte, sempre gostei muito de um universo até mais antigo do que o meu, de coisas mais, de outras gerações, né? Tanto na música quanto na literatura. E o Pedro também ouvia a vida inteira e ele também tem uma ligação mais musical que eu, porque ele chegou a cantar na noite, então a gente... conhecia Milton conhecia, era Nascimento, apaixonado. Fernando Brandi, Sempre foi Lô Borges, apaixonado toda essa turma. pelo Milton e pela turma. Então, quando a gente se conheceu, depois que eu tive a ideia, aí passou um tempo, a gente foi trabalhar junto, ficou amigo, e aí quando a gente se conheceu, um ponto de conexão foi esse amor ao clube, e eu convidei ele para desenvolver tirei da gaveta aquele projeto que já estava lá nascendo. E convidei ele para desenvolver o projeto comigo. Você é jornalista, não é? Você tem uma porção de profissões. Eu O acho homem que dos 7 instrumentos. É escritor, é roteirista, faz publicidade. Você iniciou sua carreira bem jovem, não é, Caio? Como é que foi você fazer todas as coisas nas quais você atua estão ligadas à arte, de uma certa forma, sim, né? sem dúvida. Conta um pouquinho
das melhores partes aí do que você tem feito? Você falou que eu tenho várias profissões. Eu acho que é só uma. Eu sou um contador de história e utilizo vários meios para contar essas histórias. Sejam as reais no jornalismo, e hoje em dia eu faço documentários, dirijo, roteirizo documentários, ou na ficção, enfim, ou na publicidade, que é uma outra maneira de contar história, para vender produtos, para divulgar marcas. Mas desde sempre eu sabia que eu ia ser esse... Desde criança eu escrevo, desenho, gosto desse universo. Sempre soube que eu ia contar histórias. Me formei em jornalismo, depois aí entrei no mercado de trabalho, fui trabalhar com publicidade, numa agência de publicidade, na DM9, onde eu conheci o Pedro, e a gente juntos viu que a gente era complementar, né? Ele trabalhava, era a parte mais que a gente brinca de forma, né? De fazer, dirigir, fazer os filmes, e eu o conteúdo, a gente se uniu. Se juntou numa produtora, na Vila Filmes. Ficamos aí juntos durante 6 anos e, nesse período, além de trabalhar muito com projetos institucionais e publicitários, eu fazendo sempre roteiros, a gente fez alguns projetos documentais. Um foi um documentário sobre os 30 anos do Menino Maluquinho, e o outro que é um longa-metragem que está circulando por festivais, que chama A Vida Não Basta. Em paralelo, também escrevi, além do Segredos do Perdido, eu sou escritor, escrevo crônicas para jornal e escrevi 2 livros de contos e crônicas. E o Pedro, como é que aceitou quando você apresentou o projeto desse livro? Foi imediata a aceitação? Ele foi imediato, porque a gente é muito amigo e estava numa fase que a gente tinha se conhecido, querendo criar muita coisa. Eu convidei ele estranhou, se apaixonou pelo convite, estranhou e falou assim, Caio, mas eu não sou escritor, né? Você que é o escritor. Eu falei, Pedro, e daí? Vamos criar junto essa história. Você escreveu uma parte, ele outra? Não, Vocês escreveram o processo juntos? foi o seguinte, a gente criou a história junto, é o que a gente chama de escaleta, né? Quando fala no cinema. O que é? É o esqueleto da história. Criamos todos os personagens, o que acontecia, toda a trajetória, todo esse esqueleto da história. E aí eu peguei Preencher. Contei, escrevi de fato o livro, aí a gente foi batendo, revisando, fazendo leituras e tal. Esse foi o nosso processo de criativo para esse projeto. E esse é o primeiro livro que vocês fizeram, assim, direcionado aos adolescentes? Sim. Você tem outras coisas publicadas em matéria de literatura ou de escrita? De literatura, eu tenho 2 livros de contos e crônicas, né? Um que chama Postal e Outras Histórias e outro chama Quando Éramos Mais, publicado pela editora Patuá. Sempre tenho vários projetos na gaveta ainda de literatura infantil e literatura juvenil, que eu gosto muito de escrever para esse público. É difícil escrever para eles? Você se baseia em algum autor? Porque não é a mesma coisa que escrever para adulto, não é? Eu acho que você tem que ter mais responsabilidade, né? Medir mais porque as palavras. As pessoas acham que é mais fácil. Não, eu acho que é mais difícil. Também penso assim. Porque você está falando com um público que você tem uma responsabilidade não só de... quase uma responsabilidade de formação, né? E de atrair esse público, que a gente tem tantas concorrências para a literatura. Mas, ao mesmo tempo... É um público que embarca em qualquer viagem sua, né? Aí é o risco, né? Tem que ter bom escritor. E é uma delícia, né? Porque aí você cria uma fábula encantadora, mágica, e o público, e a criança e o adolescente, ele embarca, ele acredita no que você está falando. Mas é mais arriscado, eu acho, né? A responsabilidade de quem escreve para adolescente é maior ainda. É maior, sem dúvida. Você está falando com alguém que está em formação, exatamente, que não tem todos os valores sedimentados. Exatamente. É um risco, né? É um risco, mas é um desafio gostoso. Gostoso, nós, para quem gosta de escrever, eu sou apaixonado. Outra coisa que achei interessante, no relato que você traz, né, do interior de Minas, vocês trazem as tradições, as comidinhas da vovó Lília, não é? Os doces que ela fazia. Vocês quiseram resgatar um pouco aquela atmosfera da época do Clube da Esquina, lá em Minas? Sem dúvida. Eu acho que o universo dessa história tinha que ser muito mineiro, muito explicitamente mineiro, né? A gente foi buscar referências, eu gosto muito da cultura mineira, não sou mineiro, mas... É isso que eu queria saber, você é de Minas também, não? A gente não é mineiro, mas conhecem, né? Sim, meu avô é mineiro, né? Então tem muita coisa aí que eu coloquei no livro, que
que remete a muitas histórias que meu avô me contava. E a gente também buscou, além de pesquisar, muito em literatura mineira. Eu gosto muito de literatura mineira, dos escritores mineiros, São Drummond, Fernando ótimos, Sabino. nossa. São super referências para mim. Então, eu já me alimentava muito desse universo. Eu e o Pedro, apesar de não sermos mineiros, a gente teve uma infância que passamos no interior de São Paulo, mas tem a atmosfera Semelhante, do interior, né? né? Tem uma cultura semelhante da cidade pequena, que é onde se passa a aventura do Daniel. Então, a gente quis resgatar esses pequenos sabores, né? E como o nosso personagem é um personagem que vai da cidade grande para o interior, também teve esse olhar que um dia a Essa gente descoberta do teve. Daniel do interior. Exatamente. Uma coisa que eu achei interessante, você relata depois, você escolheu o nome, por exemplo, do avô do Daniel, o sobrenome, né? O nome da avó, baseado em fatos reais. Conta um pouquinho Exatamente. isso. Quem são assim essas como pessoas? assim como a gente, para criar o ambiente também, a gente buscou nas letras do Clube da Esquina, né? Porque eles citam muitas paisagens, né? Para criar os personagens, a gente também quis homenagear o universo do movimento, né? Então, muitos personagens a gente batizou por causa de canções, né? Então, tem a Maria, que é a principal amiga do Daniel, aí, que é a emblemática homenagem a Maria Solidez, tantas Marias. A Chaleira também. A Chaleira. E a gente criou personagens a partir das músicas. O Vendedor de Sonhos. E quando a gente foi batizar os avós, as figuras mais familiares, ou os amigos do Daniel, né, as crianças, a gente falou, como que a gente pode batizar dentro desse universo? Então a gente buscou o vô Borges, homenageando a família do Lô Borges, a Dona Lília, que é o nome da mãe do Milton. Não uma questão necessariamente biográfica, foi só uma homenagem a esse universo. E foi mais um traço da realidade que veio para a história de vocês. Sem dúvida. Para essa aventura maravilhosa. Que bacana. Nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco voltamos com mais Clube da Esquina. Não saia daí. O Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Caio Tosi, autor do livro O Segredo do Disco Perdido. Caio, uma coisa que também me intrigou, vocês ouviram as músicas, imaginaram os cenários, principalmente a primeira música que você cita no livro, que é a Paisagem da Janela, né? Que é uma música conhecidíssima. Como é que foi? Vocês encaixarem o texto, a história com as músicas? A ideia principal do livro é que essas músicas que fossem costuradas com a história também contassem uma parte da história. Não queria só colocar ela, encaixar aleatoriamente. Elas tinham que fazer a história andar para frente, né? E quando eu e o Pedro a gente sentou para criar, a gente pegou discos do Clube da Esquina, lemos as letras, ouvimos as canções, anotamos algumas situações que a gente achava bacana, tipo Maria Solidária, tem aquela cena da pipa, né, da chuva. Então a gente retirou imagens das canções e foi criando a história a partir disso. A gente tinha um fio condutor, que era esse menino que ia para o interior passar as férias e descobria uma fita mágica, e a partir disso a história dele quando acontecesse, ela ia ser representada nas canções. Então a gente foi pegando elementos das canções para dar o start na história, mas foi muito surpreendente, porque lá no meio do caminho a gente estava indo num ritmo e de repente parecia que caiu uma canção se encaixando. Certinho naquele então lugar. foi dois processos. A gente começou buscando nas canções as cenas, mas em determinado momento... Porque a do início é fantástica, ele chega, né? Aí o avô dá
um O toca-fita toca-fitas antigos, antigo, com uma fita dentro, e ele abre a janela para ver à noite, né? que, na verdade, chegou um momento que as canções iam caindo, né? Tem até como diz uma música do Milton e do Fernandes, que diz que há canções que se casam com momentos. Eu acho que foi um E pouquinho isso que realmente aconteceu. você conseguiu isso, vocês conseguiram isso no livro. Algumas vocês criaram uma situação para que a música aparecesse, Isso. mas outras parece que vão caindo normalmente, como o fato da menina, a personagem, né, que está sempre junto com o Daniel, a Maria. Vocês escolheram o nome propositadamente, né, Exatamente, para que exatamente. desse chance A de surgir pôr a Maria música da Maria Maria Maria. Solidária, É, né? muito legal. Outra coisa, o livro ficou bem visual. Isso eu posso dizer assim, que tem a ver com a interferência do cinema. Eu acredito que sim. Não só a descrição que vocês fazem, né, das paisagens, mas até as próprias ilustrações, né? Então, eu acho que tem muito a ver com com o meu trabalho e do Pedro com o cinema, com o audiovisual. Porque a gente tem esse olhar de construção. Tanto que eu te falei, né? Para eu começar a escrever o livro, a gente fez uma escaleta, que é um método que a gente usa, que é usado muito para construir roteiro de cinema, né? Cinema. Criar cenas e tal. Então, e aí, posteriormente, o Leandro Oliveira foi convidado para Nossa, ele ilustrar. tem uma mão E ótima. foi uma alegria ter tido As ele como ilustrações estão ilustrador. muito bonitas, as figuras, e bem casada com o livro. Como é que vocês fizeram? Vocês conversaram com ele ou deram o texto? Não, ele recebeu o texto e eu acho que até porque estava tão bem descrito as cenas, acho que ele soube captar bem o que a gente imaginava. Sem que você desse, Não. vocês dessem nenhuma orientação, Nenhuma, nada? ele recebeu o texto e criou em cima. Que E- beleza. E foi surpreendente. Eu e o Pedro, a gente comentou como ele conseguiu retratar e ilustrar exatamente. E é bom isso, né? Quando o que lindo. você escreveu, aquilo que você... Porque é uma Soma, né? dedicação imensa, né? O Leandro, sem dúvida, é um terceiro autor desse livro. Com certeza. Sem dúvida. Porque a ilustração complementa o texto, sem né? dúvida. E aí tá muito casado, tá muito bom. Vocês produziram vários documentários, não é? Sim, meu. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O mais recente é um que se chama A Vida Não Basta. Isso. E eu te pergunto, esse título que você deu a esse documentário, por acaso é inspirado no poeta Ferreira Goulart, quando ele diz que a arte existe porque a vida não basta? É exatamente isso. Isso foi o mote que inspirou a gente, eu e o Pedro. Além de sermos parceiros no livro, a gente é parceiro na direção de alguns documentários e projetos. E foi isso. Eu acho que é isso que a gente está falando um pouco da minha história, do Pedro. A gente sempre quis contar a história, foi motivado por arte. E o A Vida Não Basta, quando eu descobri a frase do Goulart, eu falei, acho que é isso. Por isso que eu invento tanta moda, porque a vida, acho que não basta para mim. Não basta para você, acho que E não. aí eu fiquei instigado, me encantei pela frase, fiquei instigado. Falei, e por que a vida não basta para algumas pessoas? E se a gente for atrás de algumas pessoas para saber isso, né? O que está por trás de quem cria, né? Porque eu acho fascinante a ideia de alguém criar alguma coisa e a gente acreditar. Como alguém acredita num livro que é mentira, Que né? é uma ficção. E a gente acredita mais que a realidade. Aí eu sou muito fascinado por esse poder das pessoas. E aí eu sentei e falei, Pedro, a gente podia fazer um documentário sobre isso. E a partir do mote da frase do Goulart, a gente foi atrás de alguns artistas de diversas áreas, literatura, cinema, moda, quadrinhos, música. E aí temos no filme Toquinho, Denise Fraga, Laís Bodanssi, E Milton como é que Ratum. foi a reação deles quando vocês propuseram fazer? Porque essa entrevista, que eles falassem sobre isso. Mas a gente buscou nomes que a gente sabia que tinha essa pulsação, né, de criar. Então a gente teve reações maravilhosas. O Ronaldo Fraga, ele falou, eu topo participar só por causa do título, porque é isso que eu acredito, que a vida não basta. A Denise Fraga, ela topou a entrevista, a gente fez uma entrevista extensa com ela, e depois ela me encontrou. Ela é intensa, né? Ela tem muita coisa. Ela é iluminada, né? Ela falou, outro dia, depois eu encontrei ela falou, Caio, eu descobri muita coisa, muitas respostas no documentário que você fez. Gostoso. Então é muito bonito. Então a gente teve pessoas que abraçaram muito o projeto, toparam fazer parte do filme.
Como é que é ser cineasta no Brasil ou artista? Muito difícil? Como é que é isso? Você passou por essa experiência? Olha, Tá passando. eu tento não pensar na dificuldade. Eu sempre falo, difícil acho que deve ser tudo na vida, tudo é difícil. É. Né? Então eu sigo fazendo meus projetos, eu acredito muito nesse trabalho. Tem todos os percalços, mas eu acho que sempre dá para dar um jeito. Acho que cada profissão tem as suas Exatamente, facilidades, o seu glamour, exatamente. mas tem também Tem as dificuldades. os seus obstáculos. Eu né? acho que eu não fico pensando nisso. Eu quero realizar, eu quero criar e tem dado certo. Isso é muito bom, porque você vai vencendo à medida que eles aparecem, exatamente. né? O Márcio Borges, né, um dos fundadores do Clube da Esquina, escreveu um livro também sobre, né, o Clube da Esquina. E é tido como a biografia oficial do grupo aí. Vocês se inspiraram nele? Ou vocês leram alguma coisa dele? Eu Como é li que é? tudo sobre o Clube da Esquina. Eu sempre fui apaixonado, tenho livros em casa. Mas, na verdade, foi o que eu falei. A ideia do projeto do Infanto Juvenil não era para ser uma coisa didática. Lógico, no livro tem até um anexo posterior, né, depois da história, que conta um pouco o histórico do Clube da Esquina, mas a ideia não era ser um didático. Então, eu li muita coisa para conhecer, obviamente, para saber sobre o movimento, sobre as canções, mas eu acho que foi mais para eu entrar no universo. Ele não foi uma coisa para construir, assim, para ter um vínculo biográfico na história. A ideia era mesmo criar uma aventura ficcional. Você você traz os dois discos, né, que era o Clube da Esquina 1 e o 2, que vocês se basearam, mas vocês usam também outras músicas do grupo, né, dos artistas do clube. Vocês buscaram isso em que material? Tinha long play gravados por aí? A gente pegou todos os CDs que a gente tinha e a gente queria mesmo fazer uma grande homenagem a esses compositores. Por isso que a gente não quis fixar apenas no Clube da Esquina 1, Clube da Esquina 2, porque tinham músicas tão belas que eles fizeram, que não estavam lá dois, e eram tão legais estar no nosso livro, como Canção da América, Travessia, né, que ajudavam a compor a nossa história, a história do Daniel. Então a gente decidiu mas eu e o Pedro, a gente emergiu nas... Foram buscar um pouco nos em cada LPs, lugar. CDs, pesquisar na internet para ter toda essas referências. Maravilha. Agora, uma coisa que intriga, né? O Bar da Esquina, que era o bar do avô do Daniel, do Sr. Borges, né? Que não era numa esquina, é uma referência ao Clube da Esquina. Mas e o Clube da Esquina? Era um clube? Tinha bar? Como é que era essa história? Era uma esquina. Porque, era simplesmente uma esquina próxima à casa, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte, próxima à casa da família Borges, da dona Maricota, de seu Salomão e dos filhos, os 11 filhos deles. E eles, junto com os amigos, se reuniam como um grupo de jovens dos anos 60, numa esquina da rua Paraisópolis com a Divinópolis, para curtir e tocar música. Na rua. Esquina. E aí a dona Maricota, que é a mãe do Lô, do Márcio e tal, falou assim, lá foram os meninos pro clube dele, pro clube deles, do Clube da Esquina. E aí quando o Milton convidou o Lô em 72 para fazer um disco em parceria, eles batizaram como Clube da Esquina. Olha que interessante. E ficou uma ideia errônea, porque se acha que ou era um bar, ou era um clube. Exatamente. E não, eles se encontravam, era realmente numa esquina, na rua. Para cantar, tocar violão. Maravilha. Ó, quanto esclarecimento gostoso de uma época linda da nossa música, pois né? E importante resgatar isso para as crianças. E aí, novos projetos? Pedro tá junto em alguns? Sim, a gente vai tocar novos projetos, provavelmente audiovisuais. Então, também estou escrevendo novos livros infantis e tal. Que bom. Apareça por aqui, então, com novidades. Muito obrigada por sua presença. No programa de hoje, eu conversei com Caio Tosi, autor de O Segredo do Disco Perdido. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!